Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. A partir do primeiro versículo. A primeira sessão do discurso mais longo e mais importante de Jesus. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Pai, esta é a tua palavra. Eu peço ao Senhor nessa noite, que o Senhor fale conosco, pela inspiração do teu Espírito Santo, e nos ajude, Senhor, confrontando nossas expectativas, pensamentos, ideologias, achismos, na tua palavra, que ela venha, Senhor, como uma espada cortante na nossa direção, e alcance, Senhor, a separação de cada juntura do nosso ser. Leva-nos, Senhor, ao cumprimento e ao exercício, Senhor, do entendimento de qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade. Apesar de tudo, fala-nos em nome de Jesus. Amém. É sabido de cada um a história de Jesus, desde a sua concepção, quando algo maravilhoso aconteceu, em cumprimento do que o Senhor havia dito por intermédio do profeta Isaías ao rei. E uma profecia dita 7 séculos antes cumpre-se pelo nascimento virginal de Jesus. Uma concepção espiritual, inexplicável, nunca antes ocorrida e nem depois. Fato divino, mas real, verdadeiro. O seu nascimento, o início da sua infância, até os 2 anos de idade, aquela labuta de seus pais, fugindo da perseguição de Herodes. Depois já vemos Jesus ali na sua adolescência, aos 12 anos, acompanhando a sua família, indo participar das festas judaicas, inerentes à religião até então. E então vemos Jesus agora já com 3 décadas de estadia na terra. E ele vai iniciar o seu ministério, indo de encontro a um parente seu, que havia iniciado o ministério de pregação, um ministério bem incisivo, energético, confrontador, onde o seu parente convidava a todos ao arrependimento e à mudança radical de vida, anunciando que o que haveria de vir já estava chegando, e que ele faria uma obra grandiosíssima.
Jesus aparece então em um momento de pregação, passa pelo ritual estabelecido por João, o batismo. Então ele começa a sua vida pública, ele se mostra, ele aparece. E João faz questão de o anunciar dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo em seguida, o próprio Deus o mostra à humanidade, porque quando ele é batizado e sai da água, a palavra vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre ele de uma forma corpórea, na aparência de uma pomba, e o próprio Pai do céu bradou, e a sua voz pôde ser ouvida por todos, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Jesus então é exposto, Jesus então é mostrado, ele é lançado e começa a sua vida pública. É levado para o deserto, passa por um período de teste ali, confrontado pelo diabo e as suas tramóias, as suas seduções. Ele vence e então agora ele começa efetivamente o seu ministério terreno. E ele começa o seu ministério com a anunciação da chegada de um novo reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Esse reino então de Jesus, ele acaba de chegar para vós. E nós podemos ver isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, quando diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Com o anúncio de Jesus, de que o reino estava próximo, as pessoas naturalmente começaram a perguntar, a se perguntar, e também fazer com que esta indagação, este questionamento, chegasse a Jesus do seguinte modo: qual seria a qualificação para entrar no reino de Deus? Já que Jesus anuncia a chegada de um reino novo, é um reino no qual eles ainda não conhecem, não estão familiarizados, mas que já estão entusiasmados a participar. Afinal de contas, Jesus lhe diz que esse é o reino de Deus. Quem não quer participar do reino onde Deus é o próprio rei? Mas eles começam a questionar e dizer: quais as qualificações? Quais são as prerrogativas? O que é preciso para entrar nesse reino, para fazer parte? E então Jesus começa a lhes ensinar que a organização desse reino celestial difere e muito dos reinos terrenos por aqui, porque nesse reino que Jesus começa a anunciar, riqueza, poder e autoridade não importa, não faz a diferença. Não é por acaso que o Sermão do Monte, ele está logo no início do Novo Testamento, porque isso vem ratificar e dar uma demonstração muito clara da sua importância. Meus irmãos, nesse sermão, o rei, o próprio rei, resume aqui o caráter e a conduta que se espera dos seus súditos. O próprio rei, então, vai dar uma lista para que os súditos analisem se eles estão enquadrados ali ou não. E aí Jesus faz questão nesse sermão de salientar caráter e conduta. O que é caráter? Caráter é o conjunto das manifestações da personalidade da pessoa. No caráter ou no estudo e a exposição do caráter, é possível se ver o agir peculiar de cada indivíduo, a sua índole, natureza e temperamento. Se a gente resumir a questão do caráter, nós vamos dizer que nada mais é do que o conjunto das qualidades e dos defeitos de cada indivíduo. Isso é o caráter, é ele em si, mas ele implícito. Já a conduta é a exposição ou a manifestação de como o indivíduo se manifesta ou se comporta perante outros indivíduos e na sociedade como um todo. Jesus então veio agora dizer, em resposta a este questionamento tão importante, o que é preciso para fazer parte desse reino de Deus, o que é preciso para ingressar nesse reino. Jesus então vai fazer um desenho do caráter
necessário para as pessoas que querem fazer parte desse reino. Jesus agora vai dizer como deve ser a postura, a conduta, o agir, o manifestar de cada pessoa que deseja fazer parte desse reino. E aí vem exatamente nessa ordem. Primeiro vem caráter, depois Jesus fala da conduta, porque é exatamente esta ordem que precisa ser seguida. Por quê? Porque o que nós somos determina como nós agimos. E Jesus diz: não há possibilidade em se esperar um fruto bom de uma árvore má. Árvore má, frutos ruins. Árvore boa, frutos bons. Então, o caráter, ele vai dar a exposição na conduta. Nós conseguimos saber do caráter de cada pessoa a partir das suas ações e de como essa pessoa lida dia a dia. É meio técnico, é meio complicado, é meio assim perdido, mas é exatamente isso. É o que Jesus vai responder para os seus súditos ali. É o próprio rei dizendo: o que é que eu quero das pessoas que se decidirem por ingressar e fazer parte do reino dos céus? O que eu quero que se manifeste na vida das pessoas que querem fazer parte do reino de Deus? E esse sermão, meus irmãos, ele não é a apresentação do plano de salvação. Porque quando Jesus diz: bem-aventurados são esses e esses, ele não está dando aqui um plano de salvação. Jesus não está dizendo aqui: olhe, para ser salvo, a pessoa precisa fazer isso. Não, e muito menos esse sermão, ele é dirigido aos não crentes. Ele é dirigido exatamente aos seus discípulos. E a intenção do Sermão da Montanha era se estabelecer como a constituição ou sistemas de leis e princípios guardados pelos súditos do rei em seu reinado. E essas regras, essa constituição, ela era para todos que reconhecem Cristo como rei, os do passado, os do presente e os do futuro. E aí, eu lhe digo o seguinte: quando Cristo estava aqui na terra, a sua aplicação era aos seus discípulos. Mas agora que ele está reinando no céu, aplica-se a todos que o coroam rei no coração. Tem alguém aqui que é súdito do Senhor, que é servo dele, que tem ele como rei? Tem? Diga amém. Meus irmãos, as bem-aventuranças, Jesus mostra como a vida deve ser no reino dos céus. E interessante é que os verdadeiros súditos ou servos de Deus, eles têm uma comum maneira de viver. Não existe um outro modo de viver se você é servo de Deus, se você é súdito nesse reino dos céus. Não existe mais de uma maneira de viver. E não se espera, quando Jesus profere essa constituição, não se espera que manifeste algumas dessas qualificações, mas todas elas. Assim como o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele vai falar a respeito de o fruto do Espírito. Ele mostra 9 predicativos e qualificações, mas ele trata como um fruto apenas. Assim também, o que Jesus quer é que cada um dos seus súditos, dos seus servos, tenham consigo essas qualificações. E que qualificações são essas? São as que nós encontramos no capítulo 5 de Mateus que lemos. A primeira, no versículo 3, vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito. A primeira coisa que Jesus diz, que os seus súditos, aqueles que querem fazer parte realmente do reino de Deus, ingressar nele, precisam manifestar, tanto no caráter, quanto na conduta, ou seja, tanto internamente, como amostrado diariamente, é pobre de espírito, ou humilde de espírito. Eu digo pobre porque essa expressão humilde de espírito tem suas raízes exatamente na pobreza material. O seu sentido, a sua significância vem daí. Porque o pobre não tem influência, o pobre não tem poder, o pobre não tem prestígio. E esse estado, meus irmãos, de desamparo e de destituição, leva constantemente esta pessoa pobre a uma profunda dependência de Deus. E o que Jesus está dizendo é:
aquele que quer fazer parte do reino de Deus, primeira coisa que ele precisa é ser pobre em espírito, humilde de espírito, ou seja, altamente, totalmente dependente de Deus. Porque os humildes de espírito são aqueles que percebem seu total desamparo por causa do pecado e a completa dependência de Deus, tanto nas necessidades espirituais quanto nas necessidades materiais. O humilde de espírito, o pobre de espírito, é aquele que olha para tudo que o Senhor tem feito na sua vida e diariamente ele diz: como pode um Deus tão maravilhoso me tratar desse modo tão benigno? Porque eu sei que eu não mereço. Porque quando o súdito, o servo de Deus, o cidadão do reino dos céus, ele olha para si, ele não vê nada mais do que aquilo que já foi dito pelo profeta, que um farrapo de imundícia, um homem que não merece a bondade de Deus, uma mulher que não merece o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o socorro de Deus, o amparo de Deus. Esse é o pobre de espírito, é aquele que diz: eu não mereço, eu merecia na verdade um trato diferente por tudo que eu sou, de como eu ajo, de que eu faço, como eu tenho agido diante de Deus. Eu merecia na verdade castigo, mas Ele me trata com benevolência e eu sou totalmente dependente, porque do contrário, se não fosse o Senhor com a sua graça, o meu pecado me levaria à morte, porque esse é o salário que eu mereço receber. Não tem a ver com a sua possibilidade social, material, financeira. Não tem a ver apenas com isso, mas é uma análise de si mesmo e entender que o Senhor te preserva é porque Ele é bom, não que você mereça. Que o Senhor te ajuda é porque Ele é bom, não porque você faz por onde. Ser humilde de espírito é cantar a benignidade do Senhor, como fizeram lá, tem um salmo na Bíblia todinha, para dizer que o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre, porque essas pessoas já haviam experimentado essa benignidade do Senhor, e eles reconheciam a dependência do Senhor, dependência em tudo. Eu quero te dizer que se você está respirando agora, você depende do Senhor, porque o oxigênio que está aí, parece ser gratuito, mas não é. É dele, e tem um dono, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós não merecíamos, meus irmãos, deveríamos até ter que pagar para respirar esse oxigênio, mas o Senhor não nos trata como nós merecemos ser tratados. É por isso que Ele nos dá a sua graça, e nós somos humildes de espírito em reconhecer: muito obrigado, Senhor. Eu fico vendo e acredito que seja exatamente com esse entendimento que Davi escreve o Salmo 40. E lá no versículo 17, o último, ele vai dizer na parte A: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Eu não tenho nada, eu não mereço nada, mas o Senhor tem me assistido, Ele tem cuidado de mim diariamente, e eu reconheço isso. O mundo aí fora, a sociedade mundana, ela promove a autossuficiência, e apregou para você o princípio de retém e você terá. Quem não guarda hoje, não vai ter para amanhã. Esse princípio não é bíblico, ele não é divino, ele é maligno. Porque Jesus disse: não estejais ansiosos, pensando o que eu vou comer amanhã, ou o que eu vou vestir amanhã. Porque assim como o Senhor trata dos passarinhos, que não plantam, que não colhem, que não guardam em celeiros, mas todo dia Ele come. Resumindo o texto, Jesus disse: vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E aí, você, diferente dessa questão da autossuficiência, você entende que na verdade Deus habita no humilde de espírito, no que tem um coração contrito, naquele que reconhece que o que tem vivido e passado não é o que merece, porque se fôssemos tratados como merecemos, a nossa vida seria uma desgraça diariamente. O que é preciso para entrar no reino dos céus? Reconhecimento e dependência total da bondade de Deus.
Segunda coisa, é o que Jesus diz no versículo 4. Ele diz: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. Aí alguém vai dizer: mas então, pastor, nessa aí sou eu. Pensa o tanto que eu choro. Eu sou o verdadeiro chorão. Eu sou a chorona. Choro por tudo, choro por coisas pequenas, choro por coisas grandes, sou altamente sentimental. Como eu choro, a minha vida é uma vida de choro. Mas não é só essa questão, meus irmãos, não tem a ver só com chorar. Porque o choro, ele é muito, mas bastante associado à dor e ao sofrimento causado pelo luto. E a gente chora pelo luto. E você sabia que uma das profissões mais antigas que tem na Bíblia, é um nome interessante, são as carpideiras, mencionadas lá na época dos patriarcas da fé, desde lá. Eram mulheres que fizeram do choro profissão. O choro era a profissão delas. Elas cobravam para chorar. Para chorar nos funerais. Funerais que duravam 40 dias. Tantos dias. Muitos dias. E elas cobravam, as carpideiras. E elas choravam. Fizeram do choro uma profissão. Mas não é esse tipo de choro, só a questão de chorar que Jesus está falando. Não tem a ver apenas com o ato de derramar lágrimas, seja por algo que está entristecendo o seu interior, ou seja, por uma hipocrisia, uma encenação, como era o caso das carpideiras da época da Bíblia. Não, o choro aqui, ele é causado pelo reconhecimento do pecado e de suas consequências. Jesus está dizendo que bem-aventurados são aqueles que diariamente choram. E agora faz um entrelace no ponto anterior. Choram porque olham para si e dizem: eu pequei de novo, eu reincidi, eu fiz de novo, eu caí de novo, eu cedi de novo. E então esse chora desesperadamente. E é por isso que o choro está relacionado, meus irmãos, ao arrependimento. Sempre o choro está relacionado ao arrependimento. Mas quero falar uma frase de efeito aqui para você. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Mas essa é a dor sincera pelo pecado. Não apenas nosso, mas do mundo inteiro. Quão difícil está para vermos essa qualificação hoje. Quão difícil está para ver pessoas dispostas a pagar preço, sacrifício, oração, jejum e lágrimas por aqueles que estão perdidos. Nós temos visto que as lágrimas estão secando até nos olhos dos pais com relação aos seus filhos, até nos olhos dos filhos no que tange aos seus pais. Mas Jesus está dizendo que é preciso um choro pelas consequências do pecado. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Daniel, especialmente no capítulo 9, nós temos então a oração de Daniel. Daniel está passando dias difíceis na Babilônia. O seu povo está escravo, a situação não muda, são dias tenebrosos, difíceis demais. E Daniel começa a pensar: por que é que nós estamos vivendo isso? E agora ele começa a orar, a oração de Daniel, capítulo 9 do livro de Daniel. E aí quando ele começa a orar, ele percebe que algo precisa mudar. E ele começa a orar e a dizer: eu quero pedir perdão, Senhor, pelo meu pecado. Eu quero pedir perdão pelo pecado dos sacerdotes. Eu quero pedir perdão pelo pecado dos reis. Eu quero pedir perdão pelo pecado dos meus antepassados, dos nossos pais, que outrora transgrediram e pecaram contra o Senhor. E ele ora em arrependimento. Quando chegamos no capítulo 10, no versículo 2, está escrito: naqueles dias eu, Daniel, estive por 3 semanas triste. Outra tradução vai dizer: chorei por 3 semanas. Porque ele via a consequência do seu pecado. Via a consequência do pecado das autoridades. Via a consequência do pecado até anterior que os seus antepassados haviam cometido.
E ele chorava por causa dessas consequências, a necessidade do arrependimento. O choro atrelado ao arrependimento muda as conexões espirituais e os pactos que Deus tem com o seu povo. Olha, talvez o exemplo mais primoroso que tenhamos nesse sentido, de alguém chorar até pelo outro, pelo pecado do outro, é o grande lamento de Jesus sobre Jerusalém. Olha só, Lucas 19, a partir do 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, e a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Meus irmãos, Jesus chora sobre Jerusalém. Em outro momento Jesus vai dizer: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar teus filhos. Jesus é Deus, Deus é onisciente, e agora ele mostra que como onisciente, ele é presciente, ele está sabendo antecipadamente o que haveria de vir, e foi visto ali no ano 70 depois de Jesus mesmo, o que aconteceu em Jerusalém, aquela destruição, a derribada do templo, enfim. Mas prescientemente Jesus está dizendo: se tu conhecesses hoje o que está necessário para a tua paz, mas te está encoberto, por isso você vai viver dias difíceis. E Jesus chora, porque se Jerusalém não muda o procedimento, algo grandioso e tenebroso lhe ocorrerá. E é por isso que nós choramos pelos outros. É por isso que nós choramos pela nossa cidade. É por isso que nós choramos pela nossa nação. É por isso que nós choramos pelo mundo todo. Aqueles que conhecemos e até os que nós não conhecemos. Porque a consequência do pecado está registrada na palavra do Senhor. É um choro de desespero que deve fluir do coração do cidadão do reino dos céus. Lembra de Isaías? Isaías no capítulo 6, no versículo 5, quando ele viu Deus, ele sabia exatamente o seu procedimento, e ele disse: ai de mim, estou perecendo, porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, assim como os meus também o são. Mas Jesus chama os seus discípulos a um terceiro procedimento. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos. E mansidão não é fraqueza. Mansidão não tem a ver com fraqueza. E às vezes muitas pessoas, expositores da palavra e crentes tradicionais de muito tempo, querem associar essa mansidão que Jesus diz às fraquezas, à passividade, à entrega, mas não tem nada a ver com isso. A pessoa mansa, ela é gentil e moderada nas causas próprias, mas ela pode se tornar um leão enfurecido nas coisas de Deus e na defesa de outras pessoas. O que Jesus espera é a mansidão que caracterizava Moisés. Não é a pessoa que quer se autodefender. O manso é aquele que não levanta defesa de si mesmo, das acusações que recebe, dos levantes que surgem. O manso é aquele que não provoca retaliação. O manso é aquele que não quer dar o troco. O manso é aquele, vou repetir, que não revida. E a mansidão era característica de Moisés. Veja Moisés, lembre da história de Moisés. Mas Números capítulo 12, versículo 3 diz: era o varão Moisés muito manso. Ele era um homem muito manso. E olha o que o texto diz: mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele era manso, mas ele não era passivo. Ele era manso, mas ele não era fraco. Ele era manso, ele não queria defender a si mesmo, mas ele estava pronto
pronto para esperar no agir de Deus. E o próprio Jesus é o exemplo maior de mansidão. Cospem nele, xingam ele. Um dia chamaram o próprio Deus de Satanás. Falaram: você é o próprio Beelzebu. Amarram, prendem, escarnecem, pregam numa cruz, fazem dele escárnio e vitupério, espetáculo público. E Jesus está como? A Bíblia diz: manso, como uma ovelha muda. Como uma ovelha muda. Ele não fala com os soldados: ai, ai. Ele não reclama com os soldados: não bate em mim. Ele não ameaça os soldados dizendo: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Não, ele não diz isso. Ele direciona a sua fala naquele dia tão sofrido a uma única pessoa: Pai, se quiseres, Pai, perdoa. Eu não vou agir. No início de tudo, eu já disse isso aqui, no início de tudo, Pedro ainda não tinha mansidão, e ele quer fazer defesa própria. Jesus disse: se eu quisesse, Pedro, se eu quisesse, mas eu não sou assim. E aí você, meu irmão, minha irmã, lê em Mateus capítulo 11, versículo 29, o próprio Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O manso é o que não revida. O manso é o que não retalia. E a mansidão é isso. Significa não defender os seus próprios interesses, mas viver para a glória de Deus. O manso é aquilo que diz a palavra. Ele até ira. Como não? Mas ele não peca. Ele não dá lugar à ira. Ele não dá a ocasião. E ele também não é iracundo. O manso é aquele que conhece a palavra que diz o Senhor: minha é a vingança. Ele não fica maquinando vingança para se justificar. Mas ele não é passivo. Ele tem uma dependência total dos interesses ligados à glória de Deus. E para parar por hoje, a quarta coisa que Jesus diz neste texto: que para entrar no reino de Deus, são os que têm fome e sede de justiça. Olhe para mim. Fome e sede são necessidades fisiológicas. São alertas que inconscientemente o seu próprio corpo emite. Está com fome, está com sede, sinaliza então que você precisa de mais alimento, combustível para queimar e mais líquido para fazer com que esse combustível se movimente no seu corpo. Se nós não atendermos a esse alerta, nós ficaremos famintos e desidratados. Olha só, tanto a fome quanto a sede são condições, meus irmãos, que ameaçam a vida. Ameaçam a vida do jeito: pessoas morrem de fome. A fome, na sua fase extrema, mata. É uma ameaça à vida. Pessoas morrem por desidratação. A sede mata. É uma ameaça à vida, mas que pode facilmente ser corrigida com a quantidade certa de comida ou de bebida. Pronto, resolveu-se isso. Mas Jesus disse que para entrar no seu reino, é preciso perceber nesse súdito uma fome e uma sede desesperada, não por comida e nem por bebida, mas por justiça. Quem tem fome e sede de justiça tem o apetite voltado para as coisas espirituais. O Salmo 1 diz que bem-aventurado
é aquele homem que ele não gasta tempo na roda dos escarnecedores, que os zombadores não têm a sua presença, mas antes disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, diz a palavra, ele medita de dia e de noite. Ele tem apetite voltado para as coisas espirituais. Ele não passa a madrugada maratonando séries que não tem nada a ver com o reino de Deus. Ele não gasta o seu tempo lendo notícias perdidas e desperdiçadas, sendo que ele poderia estar se alimentando da palavra de Deus, das coisas espirituais. Ele não gasta o seu tempo jogando conversa fora, mas ele aplica o seu tempo à oração. Ele tem esse apetite pelas coisas espirituais e almeja desesperadamente ver honestidade, integridade e justiça na sociedade. Pergunte às pessoas o que elas desejam na vida, e então ficará fácil saber quem elas são. Pergunta o que querem, e fica fácil de saber o que elas são. Não basta dizer que faz parte do reino de Deus, não basta dizer que está caminhando para o reino dos céus. É preciso preencher uma lista de requisitos. E você vem aqui numa noite como essa, é exatamente para entender como é que você pode fazer, como agir para se tornar um cidadão desse reino, cujo rei é Jesus. É necessário, disse Jesus, humildade de espírito, o choro, a mansidão e o apetite, fome e sede de justiça, apetite pelas coisas espirituais. Mas existem outras 4 qualidades que nós não falaremos hoje, mas que também são requisitos. Como eu te disse, não se espera que o súdito do reino dos céus tenha uma ou outra dessas qualidades, mas todas. É um conjunto que nós precisamos desenvolver. Todas essas 8 qualidades. Sabe por quê? Porque elas trazem consigo bênçãos. Não podemos falar hoje, é um assunto extenso, é algo longo. Mas em outro momento, falaremos das outras 4 que Jesus disse: os misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e perseguidos por causa da justiça. Leve essa palavra com você no seu coração e entenda que você precisa se adequar aos requisitos do rei para fazer parte do reino dele.